Tá, vamos lá, que hoje eu tô meio animadinho aqui. Acabei de terminar de assistir o jogo do Brasil antes de vir gravar. Ganhamos de 3-0. Alegria que se aspira. Meu guarda-roupa tá aberto. Eu vou fechar, já volto. Voltei aqui, fechei ali meu guarda-roupa aqui. Eu sempre confundo os lados aqui, para lá e pra cá. Bom, hoje foi aula de sexta-feira. Bem ruinzinho. Filosofia e sociologia seguidas uma da outra. Não é pra qualquer um. É bem complicadinho mesmo. Tanto é que filosofia eu tenho anotado pouca coisa. Tenho seguido mais pela apostila, mas não quero me envolver muito na apostila, pelo menos não essa semana. Semana que vem eu vou começar a mexer só com a própria apostila, tá? Vai ser um adicional nos vídeos. Eu vou terminar de falar o conteúdo do dia. Vou parar, pegar a apostila e fazer uns exercícios. Tentar pelo menos fazer uns exercícios com vocês. Pelo menos mostrar aqui eu fazendo. Explicando meu ponto de raciocínio e tal, tudo. Vamos ver aqui o que mais. Ah, tá. Física de força magnética. No caso, entre dois ímãs. Força magnética, dois ímãs. E para essa força acontecer, a partícula, vamos chamar de partícula, ela tem que ter sido arremessada. Então você tem que ter jogado ela. Espera aí que eu vou espirrar. Aí, voltei. Voltando, a partícula ela tem que ter sido arremessada. Se ela simplesmente for solta, não acontece nada, tá? Tá. Então, os dois ímãs, norte e sul, a partícula tem que ser arremessada. Então, ela pode ser arremessada. Os campos estão assim. Ela pode ser arremessada assim, assim e assim. Tanto faz o jeito que ela for. Qual for o ângulo, no caso. Até, no caso, assim. Também pode. Tá. Aqui. Quando ela é arremessada com um ângulo diferente de 0 e 90, ela vai formar isso daqui, ó. Cadê? Aqui, bem certinho. Como que é o nome disso? A gente chama de espiral. Não é uma espiral. Espiral é aquele bagulho que faz assim, ó. E vai crescendo. Isso daqui é uma hélice cilíndrica. Uma hélice cilíndrica. Então ela mantém o mesmo raio e vai crescendo. Desculpa o narizão aqui, mas eu acabei gripando um pouquinho, tá? Tá. Módulo, no caso, para calcular algumas coisas. A força que vai ter o campo. A força do campo, digamos assim. A força do campo sobre a partícula. Vai ser igual a carga da partícula vezes a velocidade em que ela foi arremessada vezes a potência do campo vezes seno do ângulo em que ela está com relação ao campo. Então o campo sempre vai ser em linha reta. Eu arremessei a partícula assim. Esse ângulo aqui, o seno desse ângulo tem que estar aqui na questão. Normalmente eles vão acabar dando um seno igual a 0 ou seno igual a 90. Ou dentro daquelas casas lá do 30, 45 e 60. Daí é isso, a maioria das vezes vai ser substituição nessa fórmula, decorar essa formulazinha. É bem provável isso aqui cair no FPR, o professor falou. Por conta dos conhecidos que tem lá, as coisas assim. E amanhã eles finalizam a prova da UFPR. Então amanhã tem a prova definitiva. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Como saber para que lado que está se movendo a força do campo. Mesma ideia do círculozinho. Os dedos na direção do campo. O dedão na velocidade. O professor chamou de a força do tapa. Então o campo está indo. A velocidade foi para cima. Para que lado que é a minha força? Para cá. Então, direção do tapa.
seria isso. No caso, eu assustei o professor porque eu consegui virar meu dedão assim na hora que ele perguntou pra que lado que tava a velocidade, então eu acabei atrapalhando um pouquinho a aula. Sobre sociologia. O professor citou o nome Hannah Arendt, não falou quem ela é, não falou qual livro que ela fez, nem a ideologia dela. Falou um pouquinho sobre socialismo, mas é o básico que a gente já sabe sobre como é o governo da Rússia, governos opressores, essas coisas que tá saturado já. A gente já tá ouvindo até demais do que já devia ter ouvido, tá? Mas essa é a ideia. É, Física B. Eu tinha errado aqui, eu coloquei D na coisa, tentei consertar, ficou pior ainda. Parecendo uma bunda, meu D. Mas tá. Física B. Falamos sobre prensa hidráulica. Prensa hidráulica, eu vou me alongar aqui mais um pouquinho, porque eu tenho uma coisa muito interessante pra falar. Teve um... Cara, pera, eu tô tentando lembrar um nome agora. Não é o Garra, né? É um trator que parece o Garra. Que ele faz assim, para, pega, faz todos esses movimentos assim. Eu e meu pai, quando eu tinha acho que 10, 11 anos, a gente fez um desse de seringa. Então, tipo assim, a única coisa de novo que veio pra mim foi a parte dos cálculos. Assim, realmente calcular quanto de força tem que ter, qual a distância que vai se mover. Apesar que a maioria das vezes acabava sendo uma força de 1 para 1. Então, a mesma quantidade que movia de um lado, movia do outro. Tá. Então, para calcular as coisas da força da prensa, seria a força a força em um lado da prensa dividido pela área dessa prensa. Vai ser igual a força na segunda dividido pela área da segunda. Tá. Daí a gente fez alguns exercícios, a maioria das vezes é a interpretação do exercício e ele vai dar assim: a força 1 é 3 vezes maior que a força 2. Daí na fórmulazinha aqui você substitui. 1F1 é igual a 3F2. E vai substituindo, cortando de um lado, corta do outro. Dá pra fazer as contas. É pura matemática, né? Você sabendo que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, tá numa boa. Você consegue resolver. Esse aqui dava pra eu me estender bem mais, assim, com relação às coisas, mas eu sei que eu tinha que falar aqui sobre geografia, então geopolítica é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu falo bastante sobre isso. Quando eu tô de boa. Porque, tipo assim, sociologia. Cara, sociologia não dá pra conversar com o professor. O professor ele é bem chatinho assim. Eu espero que ele não veja esse vídeo. Eu te amo, Matheus, mas as tuas aulas não dá pra conversar, cara. Não me sinto entrosado o suficiente pra falar. Geografia. Geopolítica. Então, no caso, a gente falou de elementos básico-teóricos. O que são esses elementos? Basicamente, são elementos históricos. Então, vê o passado para interpretar o presente. Duas coisas: Estado e soberania. O primeiro Estado como Estado moderno foi em 1648. E ele só veio se tornar Estado soberano e não apenas mais um órgão como... Só um minuto. E não apenas mais um órgão como qualquer outro, ele se tornou soberano em 1815, né? Em Viena. Eu acho que eu vou espirrar de novo, credo. Tá. Desculpa pelos espirros, gente. Se esfriou o tempo aqui, eu acabei espirrando bastante. Bom, ele só se torna soberano realmente podendo fazer o que bem entender dentro de seu território. Em 1815, em Viena, surge o primeiro Estado soberano. Tá. Geopolítica. Ela é um pensamento alemão. Ela começou com um alemão, se não me engano foi o Friedrich Hetzel. Não é o Nietzsche, é o Hetzel, né?
É, e uma das afirmações é. O que é? Espaço é poder. Então, quanto maior o espaço que o Estado domina, maior o poder dele. Né? Espaço é poder. Por quê? Você tem acesso a matéria-prima, que é uma das coisas muito importantes. Então você tem bastante área para extrair matéria-prima. Você tem uma grande população, ou seja, mão de obra barata, porque a maioria deles vai ser de família pobre, alguma coisa assim do tipo. E eles são um mercado consumidor incrível, principalmente de excedentes. Tá? Espaço é vital. Aí que começa a surgir América para os americanos, Itália para os italianos, Alemanha para os alemães. Aí começa essa parte aqui. Então, ele agrava a xenofobia mundial. Voltando ao poder do Estado. O Estado tem poder total dentro do território que ele possui. Por isso que as fronteiras são tão importantes. A fronteira, ela é um órgão do Estado. Pense na fronteira como a sua pele. Ah, pele. Qual é o maior órgão do teu corpo? A pele. Ela é muito importante, porque ela impede que coisas de fora entrem e coisas, quer dizer, coisas de fora entrem e coisas de dentro saiam, sem que você queira. Então, essa é a ideia da fronteira, é só pensar na tua própria pele. Voltando do Estado poder fazer o que quiser dentro do seu território. Muita gente está chamando de absurdo um acontecimento recente, aconteceu acho que semana passada, bem cara da Federal fazer uma questão sobre isso de História ou Geografia, porque como a prova só finaliza a montagem dela amanhã, eles podem colocar isso. Uma mulher islâmica se recusou não estava usando lá aquela burca que deixa só os olhos de fora, e os policiais camaçaram ela a pau. Mataram ela na cadeia. É horrível, é antiético pro resto do mundo. Alguém de fora tem direito de interferir ali? Não. É direito do Estado tratar de suas coisas internas como ele bem entender. Então, é legal no sentido... É legalizado lá fazer isso? Sim, o Estado permite. E é a favor até. A gente de fora tem direito de opinar sobre? Sim. Tem direito de interferir? Não. Por causa que tá na liberdade do Estado fazer isso. É uma pena, mas infelizmente é a verdade. Bom, onde estacionários eu já falei com vocês. Acho que é isso. Hoje foi uma aula bem mais curtinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Tô com a minha calopsita. Ela, graças a Deus, tá melhor. Eu lembro que eu tinha comentado isso daí com vocês. Que ela tinha machucado a asa. Ela tá literalmente sem pena nessa parte aqui do cotovelo. Sangrou bastante. Mas já conseguimos limpar ela já tá estável, tá tudo certo. Com relação aos filhotinhos de calopsita, temos dois. Um deles minha mãe apelidou de Reizinho e o outro de Lilica. O Reizinho, como qualquer outro filhote, me odeia, me bica bastante. Algumas vezes dói no minguinho. E a Lilica, ela acaba sendo tá bem fraquinha. Não tenho certeza se vai estar tudo bem com ela daqui a um tempo, mas espero que sim. Acho que é isso. E eu vou, no caso, quando esse vídeo sair, eu já terei voltado de viagem, no caso. Mas eu vou viajar, tô bem feliz com isso. Aniversário de 70 anos do meu avô. É a festa de comemoração dos 70. Ele tá comemorando 70? Não, ele tá comemorando 73 anos de pandemia. Mas disfarça, né? A gente faz as vontades dele. Então eu vou viajar, tô bem feliz com isso, bem ansioso, na verdade, pra viagem. E eu vou finalizar aqui que minha bateria tá acabando. Bom, brigadão aqui pra quem tá seguindo. Obrigado, mãe, por estar assistindo todos os meus vídeos, né? Beijão, tá?